Oi, nesse vídeo eu vou retornar com os conceitos básicos que eu tinha abordado no vídeo anterior, né, sobre a instalação do Arch Linux, né, funcionamento, conceitos básicos, né. Então aqui eu vou continuar com os conceitos básicos sobre a instalação do Arch Linux e sobre sistemas operacionais de forma geral, tá? Então eu fiquei um bom tempo parado, né, e isso de certa forma eu até meio que desaprendi, né? Perdi o costume de. Era pra eu ter pegado embalo no momento que eu tava começando a gravar, era pra eu ter continuado, porque. Só que aí eu decidi enrolar, né? E fiz isso muito bem. Enrolei bastante. E aí, só que aí não teve jeito, agora eu vou ter que continuar, né? Já comecei então, é bom continuar. Então, eu estava falando sobre partições, né? Sistemas de tabelas de partições, os dispositivos de armazenamento, né? Tanto HD quanto SSD, etc. Falei sobre um pouco sobre MBR, né? Master Boot Record, né? É o sistema de tabela de partições usado pelo firmware BIOS, né? Basic Input Output System, né? Firmware básico ali para poder fazer o gerenciamento e a inicialização dos dispositivos básicos do computador, né? E também fazer a inicialização do bootloader, né? Ali no setor de boot dele, né? Tem todo o funcionamentozinho dele ali já bem documentado, etc, né? Só que ele é bem limitado comparado aos dispositivos de hoje em dia, né? O hardware de hoje em dia ele é bastante limitado, ele não possui suporte a eles, tá? Falei sobre o GPT, né? GUID Partition Table, né? O sistema de tabela de partições ali que é baseado, né, em UIDs, né? UIDs únicos, né? IDs únicos para cada partição. O sistema de tabela de partições GPT surgiu exatamente para, né, para superar as limitações do MBR, né? E dessa forma poder ser usado com o firmware EFI, que surgiu justamente para poder usar esse GPT também, né? O EFI também surgiu, o firmware EFI surgiu também para superar as limitações do BIOS, né? Do firmware BIOS. Né? Então, o firmware BIOS usa o MBR e o EFI usa o GPT. E aí depois surgiu o EFI para usar o GPT também. Mas eu vou chegar já nessa parte. Só estou dando um breve resumo sobre o que eu falei nos vídeos anteriores, tá? Do global único para cada partição, né? E dessa forma ele já supera muitas limitações, né? Que o MBR já possui, né? Que é só corrigindo aqui, o MBR ele possui suporte apenas para 4 entradas na tabela de partições. Cada entrada vai possuir valores numéricos específicos indicando, né, flags, né, essa é a flag de boot, indicando que ela é inicializável, e aí assim o BIOS ele vai poder ele, transferir o controle para o controle para o bootloader que está na partição VBR ali ativa. Então, ou se vai também identificar, vai ter valores numéricos identificando o tipo da partição, se é uma partição de Linux Swap, se é uma partição Linux File System, se é uma partição de Windows, né? Uma partição que armazena o sistema de arquivos raiz utilizado ali pelo usuário no sistema operacional Windows e que utiliza NTFS. Vai também ter o valor numérico identificando ali o endereçamento dessa partição. E aí vai depender se o endereçamento é do tipo CHS, cabeça, cilindro, setor, que é utilizado em discos absolutos, né, em controladores de discos absolutos, ou se é LBA, né, endereçamento lógico de bloco, né, que é utilizado em discos mais modernos ali, que vai identificar, vai ter o offset, vai ter o endereçamento ali inicial e final daquela partição, ou seja, onde ela começa e onde ela termina, tá? Ele nem possui ID praticamente, é mais por labels ali, funciona de uma outra forma, por flags também. Então, um ID é bem mais seguro e também com um gerenciamento melhor ali para poder até mesmo criar mais partições ali naquele dispositivo de armazenamento e também registrar a entrada delas, tá? E assim o firmware poder ali acessar, ler essas entradas de partições e poder inicializar ali de acordo com como você definiu, né, qual a ordem de inicialização da entrada de partição ali específica que você definiu ali por meio do firmware. Então, é, então é isso aí. Então o GPT ele também vai possuir suporte a 9.4 zettabytes aqui para cada partição. Então eu falei sobre por que usar Arch Linux no primeiro vídeo. Então é basicamente isso aí. Não tem muito que voltar atrás. Então é basicamente isso aí
Eu falei sobre também tipos de partições primárias, estendidas, que isso se aplica mais ao sistema de tabela de partições MBR. Então, no sistema de tabela de partições MBR, esses conceitos de partições primárias e estendidas são aplicados mais lá, porque no sistema de tabela de partições GPT não existe mais esse conceito, porque todas as partições são únicas ali, são basicamente todas as partições são partições primárias, todas servem para armazenar dados ali da forma que o usuário quer, né? Você só precisa definir um sistema de tabela de partições para aquela partição ali. Né? Falei um pouco sobre sistemas de arquivos, né? Qual a responsabilidade deles em um dispositivo de armazenamento ali em si. Então, e por que cada um é diferente, etc. Óbvio que eu falei, tudo isso é bastante básico e resumido, né? Com o tempo, obviamente, com o tempo você vai ter que, né, se aprofundar de pouco a pouco, né? Até mesmo ter experiência com esses sistemas de arquivos, com esses firmwares, com essas tabelas de partições, é necessário para que, né, você tenha um conhecimento ali mais consolidado, ali, mais também, além de consolidado, ter realmente experiência com esse tipo de tecnologia, tá? Tecnologia é um termo bem geral, mas é basicamente isso aí. Então, sistemas de arquivos, né, a responsabilidade deles em um sistema operacional também né, e o impacto deles no seu dispositivo de armazenamento. Então, o sistema de arquivos ele vai ser responsável por, né, armazenar dados no seu dispositivo de armazenamento, definir como que eles vão ser armazenados, controlar permissões, metadados, né, ajudar ali no log dos dados também, né, e, e na detecção de erros e corrupção desses dados. Ele vai ficar responsável por isso aí. E o sistema de arquivos ele vai ser responsável por operar a nível de bloco de dados. Ele vai definir qual o tamanho de bloco de dados, né, e para também, né, ele poder mapear todos os blocos de dados no seu dispositivo de armazenamento e poder acessar de forma organizada, né? Ele vai organizar, obviamente, ele vai controlar, organizar como os dados vão ser armazenados, e ele precisa também manter um mapa desses dados aí sobre como esses blocos devem ser acessados, né? Ele vai definir o tamanho de cada bloco de dados que ele vai utilizar para armazenar dados no seu dispositivo de armazenamento. Então, por exemplo, 4 KB ali no XT4, né? Em TFS vai ter um tamanho de bloco de dados específico, vai depender do SSD, vai depender do dispositivo de armazenamento em si também, né? Pode ser SSD ou HD, então vai depender deles, vai depender disso aí também. Então, lembrando que acabei de perceber que eu falei muito sobre dispositivo de armazenamento, né? Sobre o sistema de arquivos ele vai definir como os arquivos e dados vão ser armazenados no dispositivo de armazenamento, mas não vai ser vai ser no dispositivo de armazenamento, mas vai ser na partição desse dispositivo de armazenamento, e não no dispositivo em si diretamente. Vai ser necessário uma partição, obviamente, com um sistema de arquivos específico e armazenar nele, né, obviamente. Então já fiz um resumo mais do que era para ter feito aqui, né? Passei um pouquinho dos limites aqui, mas hoje, né, agora eu vou falar sobre os firmwares, né, bootloaders, initRAMFS, kernel e drivers, né? Claro que de forma bem básica, bem simples aqui, só para abordar os conceitos básicos que é bom você saber durante a instalação do Arch Linux e até mesmo, né, conceitos básicos mesmo da computação, principalmente se você quer entrar na área, se você é da área ou, né, ou quer ter apenas conhecimento básico sobre isso, ok? Então, firmwares, né? O que são firmwares? Então, ou seja, eu vou separar aqui entre, primeiro, eu vou falar sobre firmware de um computador, né? O que são firmwares em um computador, por exemplo, em um notebook, ou em um computador em si, né? O que são firmwares nesse caso? E também vai ter o firmware de um dispositivo específico, né? Por exemplo, um firmware daquela placa de rede, um firmware daquele adaptador de rede, um firmware de um dispositivo de armazenamento, né? E vários outros aí, né? E aí claro, eu não vou falar sobre como funcionam os firmwares desses dispositivos que eu falei, né? É tudo básico e é só uma forma fundamental aqui, eu só vou falar sobre o conceito, né? A teoria. E um pouquinho da prática, só que ainda assim vai ser bem superficial. Então, né, essencialmente, em um computador,
O firmware, ele é o software responsável por identificar, analisar, iniciar e gerenciar o comportamento inicial dos dispositivos básicos do computador, né? Como CPU, memória RAM, dispositivos I/O, dispositivos de armazenamento, por exemplo, HDs, né, hard disk, SSD, Solid State Driver, né, dispositivos de estado sólido, né, entre outros, fazendo a intercomunicação e distribuição de recursos entre eles, como energia e memória, né. Vai fazer esse gerenciamento de energia e memória e de comunicação ali inicial entre eles, né, assim como também a inicialização correta deles, né. Ele vai também basicamente na inicialização ele vai fazer o teste de post, né? Power on self-test, né? Ou seja, energia ligada, teste de vida, fazendo ali o teste de funcionamento básico dos componentes, né? Para identificar ali erros, né? E ver se eles estão funcionando corretamente ali, para poder prosseguir com a inicialização do sistema operacional, né? Ali carregando o arquivo de boot que está em uma partição de bootloader, uma ESP da vida, né? Ou seja, ESP FI, System Partition, né? Partição FI do sistema, ou ou inicializar o ponto .bin, né? O arquivo binário 16-bit real mode em firmwares BIOS legados, né? Esse arquivo que está em um setor de boot, que está em uma partição VBR ali ativa, para que o MBR possa inicializar esse arquivo de boot e poder inicializar o sistema operacional, etc. Tá? É basicamente isso aí. Tá, aí vem aqui os dois tipos de firmwares, né, fazer um resumo básico sobre os dois principais firmwares aqui, né. BIOS, Basic Input Output System, né, sistema básico de entrada e saída, né, ele é o tipo mais básico de firmware, vai fornecer uma interface e funcionalidades básicas para você poder gerenciar configurações de dispositivos e também a inicialização deles, né, as configurações internas do computador também, né, de forma geral, assim como a inicialização deles, dos dispositivos básicos, né. Possui muitas limitações com os dispositivos existentes de hoje em dia, né, porque, por exemplo, o BIOS, como eu já disse várias vezes, ele só suporta MBR, né, Master Boot Record, ou seja, só suporta o sistema de tabela de partições MBR. E o próprio MBR possui muitas limitações ali comparado aos dispositivos de hoje em dia, né, os dispositivos de armazenamento de hoje em dia. Então, possui muitas limitações com os dispositivos existentes de hoje em dia, né? Ele suporta apenas dispositivos de armazenamento que utilizam o sistema de tabela de partições MBR, Master Boot Record, né? Registro mestre de inicialização. Então, e aqui tem o UEFI, né? Unificado Extensível Firmware Interface, né? Interface de firmware extensível e unificada, tá? O UEFI é como uma extensão do EFI, né? Interface de firmware extensível, né, já possui recursos e funcionalidades que permitem um suporte a mais dispositivos e definição de configurações específicas para eles, né. O EFI, ele é baseado no EFI, né. O problema é que o EFI, no início, ele foi basicamente desenvolvido pela Intel na década de 90 e ele era basicamente era uma base, né, para um firmware que surgiu justamente para superar as limitações do BIOS, né? Então o EFI ele já dava conta, ele já dava suporte, ele já tinha suporte ao sistema de tabela de partições GPT e por isso, né, ele já era muito usado entre os processadores ali da Intel, computadores da Intel, etc. Né? O EFI ele possui ali suas funcionalidades básicas de suporte, só que o problema é que ele, basicamente todas as fabricantes de computadores da época utilizavam o EFI e faziam sua própria modificação nele ali e não tinha muito uma padronização do EFI. Então o EFI surgiu justamente para isso, para pegar para se basear no EFI, nas funcionalidades de suporte dele, só que de uma forma mais unificada, fornecendo funcionalidades de suporte a Secure Boot, né, inicialização segura, né, com verificação de hash, de assinaturas de arquivos .fi, etc. Né, inicialização rápida, né, e também, né, uma unificação, uma padronização de drivers UEFI ali, né, esses drivers que vão ser responsáveis por fazer a comunicação básica ali, dispositivos ali, por exemplo, com periféricos como mouse, teclado, né, e vários outros ali. Baseado primeiramente no firmware FI,
que surgiu justamente para superar as limitações do firmware BIOS por conta dos avanços nas capacidades dos hardwares na época. Foi necessário surgir o Wi-Fi. O Wi-Fi foi projetado para utilizar o sistema de tabela de partições GPT, ideal para os dispositivos de hoje em dia, que possuem uma maior capacidade de armazenamento. O Wi-Fi é uma extensão unificada e padronizada do Wi-Fi, baseada nas funcionalidades e capacidades do Wi-Fi, né? O Wi-Fi basicamente surgiu por meio do Wi-Fi Forum. Se brincar, ele existe até hoje, né? Wi-Fi Forum. Então, ele não é indexado diretamente. O site de documentação do Wi-Fi não é indexado diretamente aqui, então tem que buscar mesmo, né? Porque, né? Então, para você ver, a coisa é firme. Não, então basicamente é isso aqui, né? Aqui tem toda, eu não sei se aqui tem toda a documentação, mas aqui tem muita coisa que fala sobre o Wi-Fi, o funcionamento, né? O gerenciador de boot, né? E realmente eu li, não foi isso aqui que eu li, né? Porque é interessante, uma hora eu vou ler, quando eu precisar, né? Ou só curiosidade mesmo, uma hora eu vou ler, mas eu sei que alguma hora eu vou ler isso aqui, né? É muito interessante, mas o que eu vi mesmo foi, é, não sei se foi em modelos de drivers Wi-Fi, mas foi alguma coisa assim. Enquanto eu estiver explicando o funcionamento básico do Ventoy, vai chegar uma parte sobre drivers Wi-Fi, né, etc. Então, né, interessante. Então, tem aí a documentação dele, etc. Eu não sei porque eu fui buscar a documentação. Sim, surgiu com o Wi-Fi Forum. O Wi-Fi Forum, ele era constituído ali por várias empresas de tecnologia, né, empresas gigantescas ali de tecnologia e também fabricantes de hardware, né, por exemplo, a Dell, a Lenovo, né, e as empresas de tecnologias gigantescas como a ARM, né, a AMD, né, que desenvolveu o x8664, muito usado hoje em dia, né. Então teve também a Intel, a Apple, né, e várias outras, né, Big Techs, né, várias outras grandes empresas de tecnologia aí, extremamente famosas. E foram elas ali, né, foram com o consórcio delas ali que foi desenvolvido a padronização do firmware Wi-Fi, né, seus drivers e funcionalidades e recursos básicos, né, assim como também suporte básico ali a dispositivos e funcionalidades. Então, né, resumindo, é basicamente isso aí, né? Em um computador, ele vai ser responsável por fazer a identificação, né, a análise e inicialização dos dispositivos básicos do computador, né? Mas no caso de Wi-Fi, ele vai basicamente ler a partição a tabela de partições do dispositivo de armazenamento e identificar a partição de boot. E assim, por meio das entradas que ele tem registrado ali na NVRAM, né, que é uma unidade, eu vou falar mais pra frente sobre ela, era para ter falado no começo do vídeo, só que como eu não coloquei ela aqui na parte dos firmwares, eu coloquei ela mais na parte sobre o Ventoy, porque na parte do Ventoy vai falar bastante sobre o funcionamento mais interno do Wi-Fi. Mas basicamente o firmware ele mantém, existe uma unidade de memória, né, utilizada pelo firmware, que é a NVRAM, que é utilizada para armazenar informações cruciais do sistema, informações extremamente importantes, como também, né, caminhos para os arquivos dentro da partição de boot, né, dentro da partição ESP, né, digamos assim, mais especificamente das partições ESP. Ou seja, o firmware Wi-Fi vai basicamente na NVRAM, né, pegar o caminho ali definido para o arquivo .fi, né, para o bootloader primário, né, que você definiu por meio ali durante a instalação do sistema operacional. Então, basicamente, ele iria pegar o caminho, né, para o arquivo de bootloader com a extensão .fi, porque é um arquivo que vai ser carregado pelo firmware Wi-Fi. Então, o firmware Wi-Fi ele vai dar suporte a esse arquivo .fi para que ele possa ser ali interpretado pelo firmware Wi-Fi e ser carregado ali na memória RAM, né, e ser executado pelo processador. Então, esse bootloader que está em um arquivo .fi, ele vai basicamente fazer a inicialização do sistema operacional. Né? Então, por exemplo, se o seu bootloader é o grub, né, então o firmware ele basicamente ali iria pegar a entrada, né, para o caminho, né, a primeira entrada para o caminho para um arquivo .fi, e no caso teria que ser o grub, né, o grub x64 ou o x32 ou x86 na verdade, se a arquitetura do seu processador for 32 bits ou 64 bits, vai depender muito aí, tá? Então,
Basicamente ele iria pegar na NVRAM o caminho e acessar, né, esse arquivo, né, por meio da raiz, que vai ser definida temporariamente. A raiz vai ser definida como a própria partição de boot, né? A própria partição de boot que vai armazenar os arquivos ali, .fi, né? O próprio kernel, né? Então a partição de boot, a ESP, por exemplo, né? Basicamente o firmware iria acessar, né? Iria carregar esse arquivo .fi, né? Porque é um arquivo .fi, o firmware ele consegue, o firmware UEFI ele consegue carregar esse arquivo .fi, interpretar ele corretamente e carregar ele na memória RAM e fazer, né, com que o processador execute ele da maneira correta. Dessa forma, o bootloader, né, ele vai ser responsável por fazer a inicialização do sistema operacional e etc. Vai continuar com a inicialização, que eu vou chegar em mais detalhes logo aqui quando estiver explicando sobre bootloaders, tá? Mas é basicamente isso aí, né? Inicialização, identificação, análise, né, inicialização, e aí vai inicializar o sistema operacional por meio do arquivo de bootloader na partição de boot, né? Ou na partição ESP, ou seja, FI System Partition, partição sistema FI. Então, é basicamente isso aí, tá? Agora, um firmware em um dispositivo específico, né? Essencialmente, né, fundamentalmente, o conceito é o mesmo, né? Só que a forma de funcionar, né, operacionalmente vai ser um pouquinho diferente, porque em um firmware em um dispositivo específico, ele vai ser responsável por gerenciar, né, os recursos, né, e o comportamento do dispositivo, né, e implementar as funcionalidades ali pela qual ele foi projetado, tá? Então é basicamente isso aí. Além de fazer alguns gerenciamentos cruciais e básicos, como por exemplo, gerenciamento de energia, modo de funcionamento, por exemplo, modo de desempenho, modo de energia, etc., né? Além da segurança dele ali, né? Só que vai depender muito do dispositivo. Por quê? Porque em alguns dispositivos o funcionamento, a estrutura dele, a arquitetura dele pode ser bastante diferente, né? Por exemplo, ali no dispositivo pode ter até mesmo dois firmwares ali para duas coisas diferentes, tá? Mas, de certa forma, vai ter um firmware ali no dispositivo que vai ser responsável por fazer o gerenciamento geral do dispositivo e também, em alguns casos, dependendo do modelo de funcionamento do dispositivo, né, pela qual ele foi projetado, ele pode, muitas das vezes, ele vai implementar as funções pela qual ele foi desenvolvido para fazer, né, porque ele vai manipular, ele vai gerenciar a comunicação, o I/O, a entrada e saída de dados ali também, entre os outros controladores e microdispositivos ali, tá? Então, ele vai fazer a comunicação entre eles e implementar funcionalidades específicas, né? Por exemplo, um firmware de um dispositivo de armazenamento, um firmware de um SSD. Então, ali ele seria responsável por fazer o armazenamento em si dos dados, né? Nos setores, né? Nos setores do dispositivo de armazenamento, tá? E aí o sistema de arquivos ele iria operar a nível de bloco e o firmware ele iria funcionar ali, né, juntamente com o controlador para poder fazer o armazenamento em si dos bytes nos setores do dispositivo de armazenamento, né? Então, aí vai depender muito, porque em alguns setores dos dispositivos de armazenamento, né, um setor ele pode ter o quê? 512 bytes, por exemplo, né? Então, vai depender muito do dispositivo, mas é basicamente isso aí. Mas uma característica bem interessante dos firmwares, de forma geral, tá? É que, mas de forma geral, né, os firmwares eles são armazenados em um circuito integrado, o chip de memória na placa-mãe ou no circuito interno do dispositivo, né? Como um chip de memória ROM, ali, Read Only Memory, né? Ou simplesmente não é para ser modificado, porque é um chip de memória ROM, né? Ou seja, a própria fabricante daquele dispositivo já flasheou todo o código ali, né? E todo o código do firmware que ela desenvolveu, né? E não é para ser modificado, né? E eles desenvolveram para não ser modificado novamente. Então, depende de algumas técnicas que alguns, né, técnicos utilizam, eles podem, de certa forma, modificar em alguns casos, aí, só que é extremamente difícil e complexo, né? Então, e também tem outros tipos de memória, PROM, né, EEPROM ou memória flash, ou seja, memórias não voláteis, né, que não variam facilmente, com facilidade,
né? Que eles tendem a ficar estáveis ali sem ser modificados, né? Eles não variam, né? Até que uma operação realmente seja feita para modificá-los, tá? É basicamente isso aí. Então, é, então é basicamente isso aí, né? Tem os filmes de computadores que eles vão funcionar tecnicamente de uma forma diferente de um dispositivo, de um firmware de um dispositivo específico, mas então de forma geral é basicamente isso aí. O firmware ele vai ser responsável ali por fazer o gerenciamento interno do circuito do dispositivo, né? Ou placa-mãe, né? Gerenciando ali, né? Os dispositivos básicos, né? Controladores, microcontroladores, gerenciando os recursos também, né, e o comportamento inicial deles, aplicando também funcionalidades específicas internas para aquele dispositivo, tá? Então é basicamente isso aí. Vai depender muito da fabricante também daquele dispositivo que você vai estar usando. Então é basicamente isso aí. Então eu especifiquei, eu coloquei aqui o processo básico, né, de como que um firmware ele é carregado no computador, tá? Mas, obviamente, como eu já disse, o firmware ele já está, né, armazenado em um chip de memória ali, né, ROM, EEPROM, né, vai depender, ou memória flash, caso ele receba atualizações ali pela fabricante regularmente, né, então vai depender muito. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de colocar aqui, né, é que os firmwares, né, de um dispositivo específico, por exemplo, uma placa de rede, um adaptador de rede, né, é porque é muito comum, tá? Falar firmware e já lembra o adaptador de rede porque a gente sabe que tem. Então, o que é muito comum é que hoje em dia, né, os dispositivos, né, eles não possuem em si o firmware armazenado em um chip de memória, mas a própria fabricante libera esses firmwares para que o próprio kernel, durante a inicialização, né, ou o initRFS, que é o sistema de arquivos raiz temporário ali responsável por, né, que é usado para inicializar alguns módulos, alguns drivers ou até mesmo alguns firmwares básicos que o kernel não possui compilado nele, tá? Basicamente isso aí. Mas eu vou chegar aqui já já nele. Então, o que pode acontecer é que dispositivos, como eles recebem atualizações de firmware regularmente ou constantemente para correção de bugs e vulnerabilidades, porque obviamente firmware é um software e ele pode possuir vulnerabilidades. Então, as próprias fabricantes dos dispositivos elas liberam, né, os firmwares, os blobs de firmwares ali, os blobs binários ali diretamente, né, sem entregar o código-fonte em si. Então, isso fica meio chato, mas você comprou o dispositivo, você está usando, então você precisa do firmware deles. Então, basicamente, o sistema operacional ele pode ali obter, né, ele pode ter ali no pacote de firmwares ali, ele pode carregar um pacote de firmwares e esses firmwares ali vão ter vários firmwares para diferentes tipos de dispositivos que necessitam deles para funcionar, tá? Então, o kernel, o sistema operacional durante a inicialização, ele vai basicamente pegar o firmware para aquele dispositivo específico, né, e ou carregar na memória RAM ou carregar no dispositivo em si, tá? Eu esqueci o nome da técnica que é usada, mas deve ser firmware loading, né? Carregamento de firmware. Não tem um nome muito especial para isso, se eu não me engano. Não que eu me lembre, tá? Mas deve ter um nome especial para isso, mas basicamente firmware loading, carregamento de firmware ali no dispositivo ou na memória RAM em si. Que vai ficar em espaço de kernel ali, etc. Quando você for utilizar aquele dispositivo, fazer alguma operação com aquele dispositivo, né, seu sistema operacional, o kernel, vai se comunicar com o driver e o driver vai se comunicar com o firmware ali que está carregado ou no dispositivo ou na memória RAM, tá? Então, é só um detalhe interessante, né? Porque até mesmo porque durante a instalação do Arch Linux vai chegar uma hora que você, né, que a gente, né, que eu vou instalar, que a gente, você, foda-se, né? Que eu vou instalar, vai chegar uma hora que eu vou instalar, que a gente, vou falar a gente mesmo, pronto, a gente vai fazer juntinho isso, tá? Vai chegar uma hora que a gente vai instalar, né, o firmware, esqueci o nome do pacote, firmwares, libfirmware, não, Linux Firmware, o pacote Linux Firmware, que contém vários firmwares genéricos e básicos ali para poder dar suporte a alguns dispositivos que
não possuem um firmware em si carregado ali dentro deles. Eles necessitam de um firmware. A própria fabricante disponibiliza o blob binário daquele firmware. Sistemas operacionais muitos lá e possam ter ali suporte àquele dispositivo, né, que depende daquele firmware da fabricante que foi disponibilizado aí pela internet, né? E assim os repositórios Linux, os pacotes Linux possam ter aquele blob ali dentro do pacote total ali, por exemplo, do Linux Firmware. E assim, né, quando você precisar utilizar um dispositivo, ali o sistema operacional de forma geral vai ter suporte a ele por conta do pacote de Linux Firmware que foi carregado durante a inicialização, tá? Então é basicamente isso aí, tá? Firmwares, né? Agora eu vou falar aqui sobre um processo básico do funcionamento, vou falar aqui sobre o funcionamento básico de como o firmware é carregado no computador. Eu preparei isso aqui, é muito superficial isso aqui, só que já é interessante, tá? É interessante saber. Então, como que um firmware é carregado no computador, né? Qual o processo total de inicialização do seu computador, tá? Então, basicamente, quando você aperta no botão de ligar, né, ele é conhecido como Power Switch, né? Um circuito na placa-mãe detecta a mudança de estado, normalmente fechando o circuito momentaneamente, né? Esse sinal elétrico é enviado para o chipset ou um controlador de energia na placa-mãe, né? Se eu não me engano é PowerPC ou Super Power, vai depender, tá? Vai depender muito, né? Ele vai ser enviado para o chipset ou um controlador de energia na placa-mãe, caso ela tenha, geralmente todas têm, mas fazendo com que ele interprete o sinal, né, o controlador de energia, o circuito ali, ele vai interpretar o sinal e iniciar o sequenciamento de energia da forma correta, né, para que evite danos aos dispositivos ali, né, e aos circuitos próximos, aos microcontroladores, aos controladores ali, e a todo o circuito em si, né, para evitar danos. Então, tem um sequenciamento de energia correto, tá? Existe o sequenciamento de energia correto. Então, fazendo com que os componentes sejam inicializados da forma específica e correta, para evitar danos a eles, né? O controlador envia um sinal de PS-ON, Power Supply ON, para a fonte de alimentação. E após o circuito da fonte de alimentação verificar a tensão, ela retorna o sinal de PG, Power Good, né? Então, assim que o sinal PG é recebido, né, da fonte de alimentação, o controlador, né, do firmware, né, o chipset do firmware, ele vai ser responsável por configurar a CPU e liberar ela do estado de reset. O chipset vai configurar um endereço de onde o software do firmware, né, está localizado no chip de memória ali, né, e toda essa comunicação ali vai acontecer, obviamente, por meio de barramentos, né, de dados, endereços, etc. É bom ter esse detalhe técnico em mente aí para você não achar que é mágica, não sei o que, mas é bom lembrar isso aí, tá? Então, e assim prepara a CPU para executar o código do firmware que está em um endereço de memória correspondente ao chip de memória onde o firmware está armazenado em si, né? Então a CPU acessa e executa, né? Ela começa a executar as instruções do firmware, né? E assim é iniciado o teste de post pelo código do firmware após o firmware ser totalmente carregado ali, tá? Em alguns casos o firmware pode ser ali, transferido para a memória RAM para que, né, o processo de inicialização e a execução das instruções do firmware possam ocorrer de forma mais rápida, né? Porque a memória RAM ali, ela é controlada pelo processador, né? O processador ele possui suas unidades ali de gerenciamento de memória, MMU, IMC, etc. E eles ali praticamente são conectados à memória RAM para se comunicar com ela. Então, a execução de instruções de programas que estão na memória RAM fica muito mais rápida do que acessar diretamente o firmware que está armazenado em um chip de memória ali em um local específico da placa-mãe, tá? Então, o chipset do firmware ele vai configurar ali um endereço, né, na CPU, né, no processador, né, para que acessar, né, esse chip de memória do firmware e poder executar as instruções de todo o software do firmware que está ali carregado naquele chip de memória, né. Tá, mas é basicamente isso aí. É basicamente esse o processo de inicialização do computador, carregamento do firmware, né, verificação de sinais, né, verificação de tensão, se a tensão está segura, liberar, né, enviar um sinal se a tensão. O circuito da fonte de alimentação vai liberar um sinal caso a tensão esteja segura e assim, né, o chipset do firmware vai poder ali inicializar o processo de configuração da CPU, né,
para que ela possa executar o firmware, né, e assim o firmware realize o teste de post, tá? Então, é basicamente isso aí sobre firmwares, né? Falei sobre um pouco sobre os firmwares de um computador, firmwares de um dispositivo específico, tipos de firmwares, né? Um pouquinho da história deles, que não era nem para eu falar sobre a história deles, porque eu nem vi muito sobre isso, tá? Então, agora eu vou falar sobre os bootloaders, tá?